Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, é uma honra e ao mesmo tempo uma alegria muito grande da nossa parte estarmos aqui mais uma vez com os irmãos e vamos falar dessa feita, como se diz, vamos nos atrever a falar um pouquinho sobre essa questão do juízo final. Sabemos que é um tema também bastante interessante e até certo ponto controverso, porque existe alguns do nosso meio que ainda acreditam na possibilidade de pessoas que ressuscitarão para o juízo e que haverá salvação ali no juízo para pessoas que ressuscitar. E nós sabemos, é impossível, a palavra é muito clara sobre isso, mas nós temos irmãos que ainda acreditam nessa possibilidade. E tudo isso nós vamos comentar nesta noite a respeito disso. Conforme nós cremos, né? No juízo final, irmão, pode passar, irmão. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio. Os que morrerem durante o período milenial e os que, ao final desta época, estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eternal de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos, conforme nós podemos ver no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 46, Isaías, capítulo 65, versículo 20, Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15 e Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 4. Então essas verdades, elas são incontestáveis, nós cremos nessas verdades. Então, essa declaração aí, então nós entendemos que comparecerão todos os ímpios. Então já essa é uma verdade incontestável. Todos os ímpios, desde a queda ali dos filhos de Adão, desde os filhos de Adão até aqueles que morrerem no milênio, no último dia ali do milênio, na revolta de Satanás, que ele vai se levantar e ajuntar as nações contra Deus no final do milênio. Todos esses morrerão, e esses ressuscitarão e comparecerão todos no juízo final. Então é isso que a declaração aí de fé nos mostra. E os que morreram durante o período milenial, nós já falamos, e os final desta época estiverem vivos. E também nós cremos na eternidade. E aí são dois tipos de eternidade. Na eternidade de tristeza, e aí nós vamos contextualizar com Daniel e com João. Os dois falam sobre essa questão de tristeza, eternidade de vergonha e de desprezo eterno. E eternidade de gozo e felicidade eterna também para os fiéis de todos os tempos. É nisso que nós cremos. Essa é a verdade nua e crua. E eu costumo dizer, não sei se já falei aqui para os irmãos, mas como diz o pastor Manuel, se eu já falei, aí os irmãos me atoleram, né? Nós temos duas razões para sermos fiéis. Há duas razões muito claras para aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor.
uma razão positiva ou uma razão negativa. Eu confesso para os irmãos que a minha decisão por Jesus, ela foi tomada em detrimento de uma razão negativa. Que razão negativa é essa? Medo do inferno. Então, essa é uma das razões que grande parte dos crentes, eles se tornam cristãos, se tornam crente em Cristo Jesus, por medo do inferno. E uma outra parte, talvez não tão grande, mas aceitam Jesus por querer morar no céu. Lógico que eu queria morar no céu, mas a minha maior preocupação estava em ir para o inferno. Isso eu tinha todos os dias, quando eu lembrava que tinha que prestar conta, que eu sabia disso, que eu teria que me encontrar com o meu Criador, eu sabia que eu ia ter que passar pelo juízo final, isso estava na minha consciência. Então, quando falava que precisava, que um dia ia ter que enfrentar o Criador, isso me dava um frio na barriga, me dava um mal-estar, mas aí continuava a vida normalmente, até que chegou o dia, eu falei, não, eu vou ser crente. Então, eu aceitei Jesus por medo do inferno, de no juízo final eu ir para o inferno. Mas, hoje, sou feliz por ter feito essa decisão, e a minha vontade, meu grande desejo é estar nessa felicidade eterna, aonde que a palavra de Deus, ela é clara em dizer que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nós vamos dar uma recapituladinha sobre alguns passos, algumas passagens que nós vimos nas nossas ministrações aí, só para nós abrirmos aqui um pano de fundo para chegarmos diretamente nesse assunto do milênio. Na iminente, não é iminente, tá? É iminente vinda de Cristo, né? Conforme nós vemos Mateus 24, 40. Como que é isso? Nós cremos naquela palavra de Jesus: 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 estarão moendo, uma será levada e outra será deixada. 2 estarão na cama, um será levado e outro será deixado. Então nós vemos, aí eu sempre costumo dizer isso, naquele tempo eles não sabiam, quando Mateus escreveu isso, ele não sabia que a terra era redonda, ele não sabia que existia 24 horas no mundo inteiro, por exemplo. Agora nós estamos às 19 horas e 27 minutos aqui em Rondônia. Lá no Japão agora são 19 horas, são 7 horas e 27 minutos da manhã. Aqui é noite e lá é dia. Em outras regiões agora está amanhecendo, em outras regiões está escurecendo, enfim. Nós temos 24 horas da terra. Aí quando Mateus escreve isso, que Jesus disse sobre essa questão, ele estava dizendo exatamente o seguinte, que no mesmo instante em que tiver gente dormindo, vai ter pessoas levantando da cama para moer, né? Quem é da roça sabe que para moer, tratar de animais, ou é de manhã, ou é à tarde, né? Pessoas dormem de noite, normalmente é de noite. Pessoas estão no campo, normalmente é de dia. Então ele está falando sobre os 4 quadrantes do dia, e é justamente quando ele virá buscar a sua igreja. Então, a iminente vinda de Cristo. Então nós vimos também sobre a questão, nós falamos aqui sobre o arrebatamento, e que vai ser exatamente as duas situações.
conforme o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 14 a 17, aonde que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, ou seja, aqueles que dormem em Cristo, a igreja de Jesus, aqueles que os irmãos velaram aqui, foram para a eternidade, eles vão ressuscitar primeiro. Então eles vão chegar, vai levantar da terra e vai ressuscitar, e vai chegar aqui juntamente com aqueles que estiverem vivos. Eles estarão ressurretos, e os que estiverem vivos estarão transformados, isso ao mesmo tempo. E agora, aqueles que estavam mortos fisicamente, também com aqueles que estão ainda vivos fisicamente transformados, todos no mesmo status, no mesmo corpo glorificado, tanto aqueles que haviam morrido, quanto com aqueles que ainda estão vivos, todos transformados, todos em corpos glorificados. Então, isso num piscar de olhos, coisa assim, fração de segundo, estaremos subindo a encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o arrebatamento da igreja. E aí nós aprendemos também, acho que o pastor Joel explicou aqui para os irmãos, a respeito do tribunal de Cristo. Então, a igreja é arrebatada, e agora encontraremos o Senhor nos ares, seremos encaminhados para o tribunal de Cristo, e simultaneamente as bodas do Cordeiro. Então serão 7 anos de tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro para a igreja de Cristo. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, estaremos desfrutando dessa bênção maravilhosa, dessa coisa surreal. Aqui na terra, a terra estará passando por 7 anos de grande tribulação, que é onde aquilo que os irmãos já viram, já fizeram estudo a respeito dos selos, das trombetas, das taças e assim por diante. E estará sendo derramado, estará sendo tocado aqui na terra, e a terra passando então pelo sistema do anticristo. E aí nós temos, passando esses 7 anos, que nós explicamos aqui na nossa aula, que é a mesma coisa que a 70ª semana de Daniel, onde que Deus estará tratando com Israel, e estará tratando com os ímpios, e estará aqui fazendo todo o juízo descer sobre a terra durante esses 7 anos. Passou esse período, agora vem Jesus, juntamente com a igreja, em glória, descerá na terra. E aí vai ser um momento em que todos os ímpios, todos aqueles que estão vivos, mas aceitaram o sinal da besta, esses morrerão, também descerão à sepultura, morrerão, e Jesus inaugurará o milênio, juntamente com a igreja, juntamente com aqueles que vão ressuscitar, que morreram na grande tribulação, e aqueles que permaneceram vivos fisicamente, entrarão para o milênio, e aqueles que morreram na grande tribulação, ressuscitarão também, e assim entraremos para o milênio, para reinar com Cristo, como sacerdócio real. Aqui é que vai acontecer aquilo que Pedro fala, como sacerdócio, reinaremos como sacerdotes de Cristo durante os 1000 anos. Então, outra coisa que vai acontecer também nesse período, a morte, aliás, a morte não, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, que já vai estar pronto ali, no início do milênio. O anticristo, né, a besta, o falso profeta, vai estar lançado no lago de fogo. Satanás será amarrado, será preso exatamente por 1000 anos, e aí Jesus reinará por 1000 anos. E o que vai acontecer? Jesus estará demonstrando para a humanidade, para o homem e para o mundo espiritual, que é possível ter um governo justo, um governo humano justo, não da maneira que nós vemos
o sistema de governo aí, por mais justo que a gente vê, mas ainda cheio de corrupção, cheio de defeito, coisas absurdas que a gente presencia, né, nesses governos da terra. Jesus vai reinar aqui na terra e mostrar o que é um governo perfeito, um governo de justiça. Então Jesus vai inaugurar o milênio quando ele voltar. Esses 1000 anos serão reinados com Cristo. Passou-se o milênio. Agora vai acontecer algo interessante. Satanás será solto por pouco tempo. Aí vem a pergunta: por que Satanás vai ser solto por pouco tempo? Nós dissemos que nós estaremos reinando com Cristo como sacerdote, com nossos corpos glorificados. Nós não teremos problema, já passamos por todas as provas. Satanás não mais terá poder sobre nós, sobre a igreja. Mas as pessoas que não passaram por essa prova ainda, eles conseguiram entrar no milênio. E principalmente aqueles que nascerem no milênio, eles ainda não provaram o que é uma vida de renúncia, porque eles viveram a vida tranquila, sem problema, um período de justiça, e mesmo assim ainda alguns vão desobedecer. Mas essas pessoas, essa humanidade que vai viver, vai repovoar a terra, isso aqui vai ficar, os irmãos só imaginam uma coisa, às vezes as pessoas, mas 1000 anos vai dar tempo de encher essa terra de novo, vai acabar isso aqui, vai acabar tudo. Eu só quero fazer uma analogia bem rápida para os irmãos entenderem. O Brasil tem quantos anos? 500 e poucos anos. O Brasil tem 500 e poucos anos. Olha o que era o Brasil há 500 anos atrás e o que é o Brasil hoje. Com as pessoas morrendo 70 anos, 80 anos. Sim ou não? Agora você imagina um período de prosperidade, aonde que Isaías fala que o mais novo morrerá com 100 anos, e o mais velho será pai de uma nação. Vai viver 1000 anos. Um indivíduo vai viver 1000 anos. Quantos filhos esse indivíduo vai ter? Os irmãos estão entendendo o que vai acontecer no milênio? Então, a terra vai ficar totalmente repovoada de uma maneira maravilhosa. E essas pessoas que morrerem no milênio, aliás, que nascerem no milênio, elas só vão conhecer o lado bom, mas não foram ainda provados com as tentações que Eva foi provada lá no paraíso. E aí o que vai acontecer? Satanás será solto para induzir essas nações a ser fiéis a Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que estará reinando na terra, ou se submeter às tentações dele. E paz, meus irmãos, multidões vão acompanhar Satanás nesse período aí. Então é justamente isso que vai acontecer no final do milênio. Terminou esse período, vai haver essa transformação, vão ser destruídos, essas pessoas morrerão. Satanás será jogado no lago de fogo, né? Juntamente onde já está a besta e o falso profeta, e entrará agora, aí vem a segunda ressurreição, que é aquela de que João fala, que é a segunda ressurreição para a vergonha e o desprezo eterno. E o que acontecerá então nesse período, nesse juízo final? Quem que vai comparecer nesse juízo? A igreja vai comparecer diante desse juízo? Não, a igreja não participará desse juízo. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que todo aquele que ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então para a igreja não terá juízo. Mas aqueles que permaneceram, aqueles que estiverem, porque tanto é que no juízo comparecerá vivos, os vivos e os mortos. Por que os vivos e os mortos? Aqueles que nasceram no milênio, esses vão comparecer diante do tribunal. E aqueles que ressuscitarem, vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno,
também vão comparecer diante do tribunal, diante desse juízo final. Os irmãos entenderam? Ficou confuso ou não? Deu para entender bem isso aí? Essas passagens, essa sequência? Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Se ficou, a gente pode voltar e falar novamente. Tudo certo? Que maravilha, nós vamos ter mais palestrantes já para os próximos dias. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente dá oportunidade e ninguém pergunta, das duas uma, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Como eu sou vaidoso, eu acredito que os irmãos entenderam tudo. Vamos lá. Diante dessa recapitulação, aí vamos falar um pouquinho sobre a questão de juízo, né? Na introdução aí. Juízo final. Juridicamente, é o momento em que o juiz ou um colegiado profere a decisão irrecorrível. Os irmãos aí, as irmãs que de repente fazem direito, ou já estudaram direito, nós temos o sistema jurídico. Então uma pessoa, ela cometeu um delito, seja por vontade própria de fazer esse delito ou não, aí vem o crime culposo, o crime doloso, essa coisa toda. Aí vem a primeira instância, o juiz de Rolim de Moura vai julgar aquele que cometeu esse crime. Aí vamos dizer que o juiz deu uma sentença na primeira instância. Aí se a pessoa, o juiz decretou culpado e deu uma sentença, tantos anos de prisão. Mas se a pessoa tiver um dinheirinho, ou um dinheirão, ele pode recorrer para a segunda instância. Aí vai para o tribunal, agora é um colegiado. É um tribunal que vai julgar ele, que é a segunda instância, Porto Velho. Aí chega lá no julgamento, vai ser julgado, marca um outro júri. Quem vai julgar agora são os desembargadores, né? Que eles vão julgar de uma forma em colegiado, se ele é culpado mesmo, se o réu é culpado ou não. Eles vão avaliar a sentença de primeira instância. Não, o juiz está certo. Vamos manter a sentença e ainda dá mais um pouquinho às vezes ainda. Ou diminui um pouco, mas reconsidera. Mas a pessoa tem bastante dinheiro. Aí ele vai para a terceira instância, que é o Tribunal Superior de Justiça, TSJ. Mais uma vez, mais uma briga, advogado, aquela coisa toda. Foi condenado de novo, mas ele tem dinheiro bastante. Agora ele vai para o Supremo Tribunal Federal, última instância. Chegou lá, comprovou, determinou, ele realmente é culpado, agora ele vai ter que pagar a sentença do jeitinho que foi dado lá na primeira instância. Juízo final é isso, não tem mais pelo, é como se diz no direito, né? Transitado em julgado, não tem mais conversa, não tem mais o que discutir, a decisão é irrecorrível. E lá no juízo final, nós sabemos que a decisão é eterna. Se, no caso, aqueles que estiverem vivos, entrar para a eternidade, beleza. Mas aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que foram para a eternidade, que ressuscitaram lá no último dia, esses simplesmente receberão a sua sentença de condenação eterna. Não cabe mais recurso, que esgotou todas as instâncias. A pessoa tem aí, voltando para os nossos dias, para a nossa analogia aqui, como que é esses tribunais? Enquanto eu tenho vida, enquanto eu estiver respirando, enquanto minha consciência estiver lúcida, eu tenho tempo de fazer meu conserto com o Criador. Eu posso fazer o meu acerto, me arrepender e mudar de vida, e estou perdoado e vou entrar pelas portas eternas para o gozo eterno. Mas a hora que eu saí, a hora que desceu para a sepultura, a hora que eu me desencarnar, acabou
todas as possibilidades. Acabou a chance. Aí é somente juízo eterno. Então, biblicamente, só resta aos réus do juízo final sofrer os danos da segunda morte. E aqui, eu já falei com os irmãos novamente, mas essa coisa é bastante complicada, a gente fala muita coisa, e às vezes a gente esquece, né? Primeiro lugar, a palavra morte. Quem se atreve a dizer o que significa morte? Nós falamos aqui. Separação. Então, quando nós vemos a palavra morte, biblicamente falando, então nós vamos entender que morte é separação. E aí nós temos 3 tipos de separação, 3 tipos de morte. Nós temos a primeira morte, que é a morte espiritual. Essa, nós já nascemos mortos. Como assim? A gente nasce morto? Todo homem, quando ele nasce sem Cristo, ele nasceu morto. Por quê? Porque ele nasce no pecado. Ele nasce com o pecado original. Ele precisa fazer um concerto com Deus para que ele possa viver. Paulo fala muito sobre isso. Quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e delitos, não é isso que nós ouvimos? Embora estivéssemos vivos, mas ele fala vós estivessem mortos. Então a primeira morte é a morte espiritual, que é o quê? Nós falamos que morte é igual separação. Então, a morte espiritual é a separação do homem com Deus. Se eu não estiver em Cristo, eu estou morto espiritualmente. Morto espiritual, entre eu e Deus. Segunda morte é a morte física. Que morte é essa? É a morte física, mas é uma separação. Que separação? É a separação do corpo físico do corpo espiritual. Então, aí aquilo que está no livro do sábio, né? O corpo desce ao pó que o deu e o espírito volta para Deus que o deu. Então, isso chama-se morte física, ou seja, separação entre a parte espiritual da parte física. Agora nós temos a terceira morte. Essa é a terrível, que é a separação eterna do homem com Deus. Separação eterna do homem, entre o homem e o seu Criador. Essa é o terceiro tipo de morte que o homem pode enfrentar. E todo aquele que morre sem Cristo, ele já está vivendo essa terceira morte, porque não tem mais solução para ele. Então, esse que morreu sem Cristo, ele já está vivendo a terceira morte, porque ele vai ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno, que é amargar a eternidade sem Cristo. Então, nessa linha de pensamento, na nossa declaração de fé, apresenta os seguintes tópicos: livros do julgamento, segunda ressurreição, destino dos perdidos, novo céu e nova terra e a nova Jerusalém. Então, é isso que nós entendemos, que nós compreendemos e que nós cremos, que está aí na nossa declaração de fé, que os irmãos estão de forma exaustiva e sistematicamente estudando aí por aproximadamente 3 meses. Oi? Perto de 3 meses, né? Que maravilha. Nunca vi isso. Primeira vez que eu vejo. Os irmãos estão de parabéns por essa. Perto de 4 meses, né? Que maravilha. Mas é isso. Bom, vamos então falar um pouco
sobre juízo final. Nós falamos que será um evento precedido pela última rebelião de Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e versículo 2. Irmã Taline, leia para nós essa passagem aí, fazendo um favor. Apocalipse capítulo 20, aí os irmãos auxiliem a irmã com o microfone, se for possível. Se tiver jeito, se não for difícil. Se não for complicado demais. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2, e depois os versículos de 7 a 9. Obrigado, irmão. Vamos entender essa questão aqui. Satanás será preso quando, então? Quando que ele vai ser preso? Quando? No final, no meio, no início? No início. Ele vai ser preso por 1000 anos. Tá, esse é um ponto bastante importante. O falso profeta e a besta já estarão no lago de fogo. O juízo deles já foi determinado. Mas Satanás ainda vai ficar ali esperando por uma última oportunidade, como instrumento nas mãos de Deus. Passou os 1000 anos, o infeliz vai ser solto. E pasmem, vai ser pouca gente que vai se rebelar contra Deus? Vai ser como, que jeito? Como areia do mar. Ele vai juntar gente do mundo inteiro para se rebelar contra Deus. Um povo que viveu períodos de prosperidade, coisas boas. Então, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Não se iludam. O ser humano é um ser muito complexo, muito difícil. Adão e Eva estavam no jardim. Eles não conheciam pecado, não tinham noção de pecado. Eles viviam a dispensação da inocência. Satanás foi lá, entrou nos ouvidinhos de Eva, né? Mas de Adão também, porque ele aceitou. Porque se ele não tivesse aceito, ele não tinha caído junto com Eva. Deus tinha dado outro jeito, mas ele aceitou também. Então, Satanás foi lá e convenceu Adão e Eva, sem ter noção do que era pecado. O pecado não estava ainda na terra. E eles simplesmente decidiram desobedecer ao Senhor. Agora, voltando para o milênio, 1000 anos, Cristo reinando, só prosperidade. Quando você lê Ezequiel, você lê Isaías, você vai ver ali o que é o milênio, as maravilhas que será, a abundância. É quase que um período intermediário entre o que nós vivemos hoje e entre o céu na eternidade. É algo maravilhoso, a terra vai produzir, não vai ter assim essa dificuldade. Os animais, diz que a criança vai brincar com cobra, o boi vai conviver com o leão. Os irmãos têm ideia de como que isso vai ser, não vai ter seca, não vai ter nada. Mas aí Satanás vai se levantar
e vai convencer os seres humanos com areia no mar para afrontar o Todo-Poderoso. Então, quando você vê hoje, na política, no sistema, e você vê pessoas vendo o certo e o errado, está tão claro, tão nítido o que é o certo e o que é o errado, mas pessoas no nosso meio, às vezes, optam, não é, meu irmão? Optam por fazer a coisa errada, por seguir gente errada. Então, isso faz parte dos seres humanos, e isso vai acontecer lá no milênio. Quem ficará fora então do juízo final? Quem é que vai ficar fora desse juízo? Aqueles que... Sim, meu irmão. Os livros que falam sobre o milênio, Ezequiel fala sobre o milênio e Isaías também fala sobre o milênio. Ali o irmão vai encontrar muitas passagens que falam sobre isso, tá? Pois bem, quem vai ficar fora desse juízo? Aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Aí você fala, mas Israel? Israel também ficará fora, o Israel salvo, aqueles que se salvaram, ficará fora desse juízo. Já se salvaram, já estão ressurretos, então não participarão desse juízo, não comparecerão, não vai fazer parte desse julgamento. Quem fez parte da primeira ressurreição não entrará nesse juízo. Os irmãos entenderam? Só entrará nesse juízo quem estiver na segunda ressurreição, que fizer parte da segunda ressurreição entrará em juízo, e aqueles que ainda estiverem vivos por ocasião do milênio, esses vão passar ali por um tribunal, alguma coisa assim. Quem não participar então da primeira ressurreição é justamente aqueles que fizeram parte da primeira. A justiça perfeita de Deus é a base primordial para o juízo. Conforme nós vemos Salmo 7, versículo 11, e Gênesis 18, versículo 25, aí fala sobre Deus, o juízo de Deus, a justiça divina, o Deus justo. Essa é a razão. E o milênio nada mais é do que uma maneira de Deus cumprir com essa justiça. Por quê? Além dele dar oportunidade para as pessoas servir a ele ou não, ainda ali ele vai estar cumprindo todas as promessas que foram feitas para Abraão, promessas que foram feitas para Davi. O reino eterno de Davi, na verdade, ele vai se cumprir lá no milênio, porque é justamente em Jesus Cristo que vai se cumprir esse reino eterno, que Jesus é o herdeiro, o Jesus homem, né? É o herdeiro de Davi. Então, é a justiça de Deus, a justiça perfeita, que vai se cumprir no milênio. E o juízo executado por Jesus Cristo, conforme nós vemos 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Lê para nós, irmã Taline, por favor. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante a Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Essa é a realidade que nós falamos, que não tem como fugir disso. Haverá de julgar vivos e mortos. O apóstolo Paulo reforçou essa palavra para o seu discípulo Timóteo. O arcabouço probatório do juízo, livros do julgamento. Julgamento
dos outros mortos. Então essa palavra, outros mortos, quem são os outros mortos? Eu estou repetindo para nós poder entender bem essa questão aí. Quem são os outros mortos? Essa frase, outros mortos, o que os irmãos entendem por isso? O juízo final é o julgamento dos outros mortos. Oi? Os que não são salvos, exatamente. Então, a ressurreição, inclusive Daniel fala sobre isso. Se eu não me engano, Daniel capítulo 9, se eu não me engano. Ressuscitarão, a Isaías que fala isso, ressuscitarão uns dentre os mortos. Então você imagina que na terra vai ter os milhões de mortos, milhões de pessoas que morreram, desde Adão até o final do milênio. Pensa nesse tanto de gente que vai estar morta. Mas nós passamos aqui um esqueminha da primeira ressurreição, né? Jesus, as primícias, depois os que estiverem mortos em Cristo, que dormem em Cristo, nós seremos transformados. Depois Israel, quando Israel juntamente com aqueles que morrerem na grande tribulação, até o final da grande tribulação. Esses ressuscitarão dentre os mortos. Então esse julgamento é para quem? Para os outros mortos, aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Então esses outros mortos, na verdade, são aqueles que não fizeram parte, não tiveram a sua parte na primeira ressurreição. Então esse é o julgamento. Voltar um pouquinho no milênio para nós entendermos bem que existe uma confusãozinha aí. Os irmãos talvez vão ouvir alguém falar que pessoas vão ressuscitar no milênio. Pessoas vão morrer e ressuscitar no milênio. Eu não penso assim. A minha forma de pensar é o seguinte: Isaías é muito claro sobre isso. O mais novo morrerá com 100 anos, e os mais velhos terão 1000 anos e serão pai de nações. Aí vem aquela questão, e o próprio Isaías fala: a morte será a punição pelo pecado. Não tem negócio, pecou, depende da situação, é a morte, já é sumário. Não tem um meio termo, não existe pedido de perdão, arrependimento, não. Lógico que eu acredito que vai ter situações tranquilas, que não vai ser assim também, né? Mas pecou, morreu. E se morrer, vai levantar na segunda ressurreição. Não tem espaço para morrer e ressuscitar para a primeira ressurreição, para ir para o céu. Se morrer, beleléu, não tem meio termo. Talvez tenha algum conserto, alguma coisa ali no milênio e tal, mas se morrer, não tem negócio. Aí a pergunta: por que 100 anos? Essa é a minha forma de pensar também, não está escrito isso, é a minha forma de entender. Por que a pessoa vai morrer, o mais novo vai morrer com 100 anos? Vamos fazer uma analogia aqui. A Bíblia fala que o que passou de 70 anos é canseiro e enfado, não é isso? Não tem gente com 80, tem gente com 90, tem gente que morre com 100 anos, né? Mas vamos pensar em uma média de 80 anos, uma média boa para viver, né? 80 anos. Qual é a idade da razão para esse período em que nós vivemos durante 80 anos? Qual é a idade da razão? A gente se batiza com quantos anos? 12. Então a idade da razão, a idade da razão é a idade ética, é a idade em que a pessoa já sabe discernir o que é certo e o que é errado. 12 anos.
Aí o profeta está falando que morrerá com 100 anos. A pessoa que vai morrer, que vai viver 1000 anos, então, até 100 anos ele ainda pode fazer umas bobagens. Os irmãos entenderam? É como se ele estivesse vivendo uma juventude. É como se ele estivesse vivendo um período de aprendizagem ainda. Então, é relevado a situação dele. Ele tem até 100 anos para fazer umas bobagens ali e tal, e se acertar. Deu 100 anos, acabou. É tipo assim a maioridade, é a idade da cadeia, a idade, entendeu? Eu imagino que seja isso, eu entendo que seja mais ou menos dessa forma. Mas o certo é que, se pecar, morre. E se morrer, só tem a segunda ressurreição. E segunda ressurreição é para condenação. Bom, vamos voltar aqui ao nosso texto. Quem então entrará nesse juízo? Pessoas de todas as classes sociais. Fisicamente falando, grandes e pequenos, e espiritualmente também grandes e pequenos. Reis e súditos, pobres, ricos. Não vai ter quem não vai comparecer diante desse julgamento, desse tribunal. Nesses livros vão ter o que? Os registros dos pecados públicos e particulares. Aqueles feitos à luz do dia que todo mundo viu, e aqueles feitos também que ninguém viu. E estarão escritos, são os livros das obras, estarão aí nesses apontamentos. O julgamento conforme o que está escrito nos livros. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Então nós teremos essa situação aí, tá? Serão o julgamento por aquilo que está escrito, o livro das obras. Destruição da morte e inferno no lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então, após o juízo final, a morte e o inferno, ou seja, tudo aquilo que julgava o homem, tudo aquilo que punia o homem, porque o homem, qual foi a punição para o pecado? A morte. E quando nós falamos de inferno, nós falamos de sepultura, que executava o homem, que punia o homem pelo pecado, também serão jogados no lago de fogo, a destruição da morte do inferno. O lago de fogo, conforme nós vemos Apocalipse capítulo 19, versículo 20, o lugar que está preparado para o diabo e os seus anjos, Mateus capítulo 25, versículo 41. Então eu costumo dizer o seguinte: o homem será lançado no lago de fogo, que não serviu a Deus, mas ele vai de abelhudo, não foi feito para o homem. O lago de fogo foi feito para o diabo e para os seus anjos, mas todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, e que fizer a vontade do diabo, que participar das obras do diabo e dos seus demônios, entrará com ele também desfrutar aí da sua herança, daquilo que ele tem, a propriedade dele, que é a sua eternidade no lago de fogo. Isso que está preparado para o diabo e seus anjos. O que o diabo tem? Apenas o lago de fogo, que está para ele viver eternamente lá. E não é tentando mais ninguém não, é participando do sofrimento. O diabo não tem nada, ele é pobre, miserável, pobre mesmo. Amém? Vamos para o nosso cafezinho. Agora são 20 horas e 8 minutos. Daqui a pouco a gente volta para dar sequência no nosso estudo. Amém, irmãos? Vamos voltar então. Ressurreição dos mortos. Levantar dentre os mortos, voltar a viver no mesmo corpo.
é algo assim, bastante interessante nós falarmos sobre essa questão da ressurreição. Certa vez, uma pessoa veio e me fez uma pergunta capciosa. Com certeza é porque alguém prega por aí a questão do sono da alma. E que não tem razão da pessoa viver, ressuscitar para morrer eternamente. Questão do sono da alma, fala sobre essas questões aí. Aí vem a pergunta: por que a pessoa precisa ressuscitar? Os irmãos sabem que nós temos, a nossa natureza humana, ela é composta, uns falam a tricotomia, outros falam em dicotomia, uns falam de corpo e alma, ou corpo e espírito, outros falam corpo, alma e espírito, as três coisas. Eu acho que é uma briga sem necessidade, porque nós somos as três coisas, não tem como nós fugir disso. Nós temos um corpo físico, isso que nós vemos aqui. Nós temos um espírito, que é aquilo que Deus assoprou nas narinas do homem. E nós temos uma psique, nós temos uma alma, nós temos uma parte que pensa, que emociona, que raciocina. Então nós somos essa composição: corpo, alma e espírito. Aí vem uma pergunta: quem que peca? O corpo, a alma ou o espírito? O que vocês acham? Quem acredita que é a alma que peca? Quem acredita que é o corpo que peca? E quem que acredita que é o espírito peca? O espírito não peca? Então você pesquisa aí, eu não me lembro agora, você pega aí no Google aí. É preciso nos purificar no corpo, na alma e no espírito. Pesquisa aí, você vai encontrar essa passagem aí. Nós temos que nos purificar no corpo, na alma e no espírito. Romanos 3:23? Não, Romanos 3:23 não. Romanos 3:23 é porque todos os pecados e destituídos são da glória de Deus. Irmãos, o ser humano é holístico, ele é completo. Se ele peca na sua integridade. O corpo está presente, a alma está presente e o espírito está presente. Se o homem faz as coisas certas, ganha uma alma para Jesus, faz uma caridade, faz alguma coisa, é no corpo, na alma e no espírito. Nós não desconectamos nenhuma parte da outra, nós somos completo. Aí vem a resposta: por que nós precisamos, por que o homem ressuscita? Exatamente essa é a razão. Porque se nós tivermos que receber os galardões, se nós tivermos que viver eternamente com Deus, de uma maneira gloriosa, maravilhosa, é porque o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito foram bem-aventurados. Então nós receberemos os galardões no corpo, na alma e no espírito. E o contrário também é verdadeiro. Porque se o homem peca, por que somente o espírito vai apodrecer ou vai se queimar no inferno? E a alma não, o corpo não? Então, o ser humano, ele ressuscita justamente por essa razão. Uma coisa importante lembrar também: aqui na terra não ficará nenhum resquício de ser humano. Como assim? Não vai ficar. Ou vai estar na eternidade com Deus,
ou vai estar na eternidade no lago de fogo. Aí se você perguntar, mas como assim? Como é que você tem essa prova? É muito simples. Se nós formos em Jerusalém e fizermos uma escavação lá, nós vamos achar algum resquício do Mestre, de Jesus Cristo? Sim ou não? Não vai achar. Você não vai encontrar nenhum resquício, nenhum vestígio, nada do Mestre. Sabe por quê? Porque Ele está na glória. Ele está no seu corpo, está na sua alma, está no seu espírito. É a única, isso nós estudamos em teologia, a natureza teantrópica de Cristo, ou seja, a natureza humana e divina de Cristo. Lá é o único ser da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele está exatamente nessa composição. Ele está diante do Pai com a sua forma integral, transformado, glorificado, mas está ali com corpo, alma e espírito. Essa é a razão que nós precisamos, que o homem vai ressuscitar e chegar exatamente como Cristo é. Se for para a glória, o corpo glorificado, como Cristo é. Se for para a perdição, também no seu corpo, do jeito que vai descer para o lago de fogo, também de forma transformada. E ali é o lugar onde que a Bíblia é clara, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Quando você fala fogo não se apaga, você entende que é uma coisa eterna. E quando fala que o bicho não morre, é porque a biologia, essa coisa material que nós somos hoje, o bicho, a vida, o ser, essa parte viva, essa parte morfológica nossa, a nossa anatomia, do jeito que ela é hoje, ela não será, ela será transformada. Então ela vai para o inferno também transformada. Aquele que não estiver com Cristo vai para o lago de fogo também transformado. Então Cristo é a prova de nossa ressurreição, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Ressurreição corpórea, conforme Romanos capítulo 11, 8, versículo 11. Uma ressurreição corpórea, real. Corpo glorificado como o de Cristo, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Isso é o que nós esperamos, é isso o que nos está proposto. A nossa esperança de vida eterna, porque Cristo está vivo, conforme João capítulo 14, versículo 19. Essa é a certeza que nós temos. Então, eu costumo dizer assim: o que me faz eu ser um cristão? O que me fez eu abandonar todos os conceitos filosóficos, todos os conceitos, até reencarnação eu acreditava quando eu não tinha Jesus como meu Salvador. Por que eu não sou muçulmano? Por que eu não sirvo o islamismo? Por que eu não sirvo o budismo? Por que eu não sou ateu? Qual a razão? Uma única coisa que me faz eu me manter fiel a Cristo é porque Cristo ressuscitou. Isso é o que faz a diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião que você imaginar que já teve na terra e que poderá surgir. O que nos faz pensar de forma diferente, o que nos dá essa garantia é a ressurreição de Cristo. Não tem outra prova, não tem mais nada que possa nos dizer, a não ser as Sagradas Escrituras, que justamente mostra exatamente isso. Ele ressuscitou. Então essa é a nossa esperança de vida eterna, porque Jesus Cristo está vivo. E nós também viveremos eternamente como Ele está. Os incrédulos também ressuscitarão. E aí é onde nós falamos, né? Daniel capítulo 12, versículo 2. Uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. João capítulo 5 também, versículo 28 e 29, entra nessa mesma linha de pensamento.
uns para a vergonha, uns para a felicidade, e assim será a ressurreição. Isso não é verdade, por quê? Quando nós olhamos a palavra de Deus é muito clara. O lago de fogo que arde pelos séculos dos séculos. Conforme nós falamos sobre Jesus, ele diz claramente, aonde que o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então, é muito claro as Sagradas Escrituras em relação o lugar preparado para o diabo e seus anjos, é condenação eternal, assim como a vida também é vida eternal. Se for com Deus, eterno, se não for com Deus, também é juízo eterno, não tem meio termo. Os irmãos entenderam? Então, vocês prestem bem atenção. Então, quando eu falei para essa irmã, mas como eu gosto dos ensinos deles e tal, cuidado, porque é uma fonte que ela está jogando água boa, mas daqui a pouco pode vir um veneno, e é esse que é o grande perigo. Então nós temos que ter cuidado, temos os nossos sites, temos os nossos estudos, cuidado com esses sites, cuidado com esses estudos que existem aí. YouTube, nossa, é uma maravilha, mas tem hora que esbarra nos estrupícios, e é assim, é que nem, né? Parece, mas não é. Antigamente tinha uma propaganda, os irmãos aqui acho que nem lembram disso mais, nunca viram isso, mas tinha um produto chamado Denorex, parecia, tem cheiro de remédio, mas não é remédio, né? Então, era um shampoo por nome de Denorex. Então é mais ou menos assim, parece que é, mas não é. Temos que ter muito cuidado com esses estudos, com essas informações que vê no YouTube. Vocês não precisam disso, não tem necessidade. É só vir na escola dominical, todos os domingos aqui, você tem estudo suficiente, é você ir na festa da palavra, você tem estudo suficiente, é você vir aqui nos estudos do pastor Alexandre, você tem estudo suficiente. Nossa, domingo à noite é uma maravilha. Não precisa ficar caçando estudo no YouTube, não, que às vezes a gente pode cair, pular num galho seco aí, muitas coisas erradas que você vê no YouTube. Literaturas também tem que ter cuidado. Procura o nosso irmão Fábio, ele vai falar se a literatura é boa, se não é. Tem muita literatura perigosa, perniciosa por aí. O termo inferno, em nomenclaturas conforme traduções da Bíblia, correspondência com Sheol, Hades, Tártaros e Geena. Quando nós encontramos essas palavras, Sheol, Hades, Tártaros e Geena, nós vamos encontrar tudo isso resumido por uma única palavrinha. Sabe que palavra é? Sepultura, inferno. Por que isso? Quando a Septuaginta foi, uma das versões da Bíblia, uma das primeiras versões da Bíblia, quando ela foi traduzida do hebraico para o grego, eles traduziram todas essas palavras como inferno, inclusive sepultura. Você vai encontrar, por exemplo, uma palavra de Salmo: não deixará o meu corpo no inferno. O que o salmista está falando é justamente Jesus Cristo ali, uma profecia messiânica, aonde que Deus está falando que Jesus está falando que Deus não deixará o seu corpo na sepultura e ele não verá corrupção, ou seja, seu corpo não permaneceria na sepultura e nem o seu corpo seria destruído. Foi exatamente isso que aconteceu. A minha alma não permanecerá, meu corpo não permanecerá no inferno. Então, significa exatamente isso. Então, essa palavra inferno, você vai encontrar várias outras palavras traduzida tudo com a mesma coisa. Então, você precisa de entender os contextos. Os irmãos vão entender isso. A palavra Sheol, por exemplo, ela aparece 66 vezes no Antigo Testamento. É traduzido por inferno. 31 vezes, sepultura, abismo. Então, tudo isso é ligado com a palavra inferno. Então, nós temos que ter cuidado. Por exemplo, quando você encontrar essa palavra inferno, pode ser lago de fogo, pode ser sepultura, pode ser Sheol, pode ser Hades, né? Hades e Sheol é a mesma palavra. O
que é o Hades ou Sheol? Hades ou Sheol é para onde vão os mortos. Então, aí nós temos um pensamento, né, a maioria dos assembleanos entende dessa forma, que Jesus transladou, ele tirou o paraíso, o seio de Abraão, de um lugar onde estava, e transportou para um outro lugar mais perto de Deus, o paraíso, né? É assim que nós entendemos. Eu ainda tenho assim uma certa dificuldade com isso, mas também não tenho problema com isso não. Então, o que é o Sheol? Os irmãos conhecem a parábola do rico e Lázaro, certo? Beleza. O que diz lá? Um estava de um lado e outro estava do outro. No meio tinha um abismo. Um não podia passar de um lado para o outro. Então essa é a analogia que lá no judaísmo eles entendem até hoje dessa forma. De um lado você encontra o seio de Abraão, é para onde foram os salvos. E o outro lado, para onde estão aqueles que aguardam a segunda ressurreição. Então, um lado dos bons, mas tudo isso é separado por um abismo, mas é o lugar dos mortos. Essa é a palavra Sheol no hebraico e a palavra Hades no grego. Hades você vai encontrar como se fosse no Novo Testamento, e Sheol você vai encontrar como se fosse no hebraico, no Antigo Testamento. E você vai encontrar também a palavra sepultura, só que nas traduções originais você vai encontrar dessa forma. Mas quando ela vem traduzida, a palavra sepultura, ela está como inferno. Então também tem essa questão aí. Então, lugar de estado de existência e consciência. Ou seja, tanto aqueles que estão em Cristo, eles existem e eles estão conscientes, também aqueles que estão sem Deus, também estão no estado de existência e também estão no estado de consciência. É só nós observarmos a parábola do rico e Lázaro, muito bem contada por Jesus Cristo. Um lugar temporário. Justos antecipam a ressurreição para o reino milenar, conforme Jó 14:13 e Salmo 16, de 9 a 11. Então é onde que nós encontramos, nós nos amparamos também, sobre aquela questão dos ressurretos dentre os mortos. Então os justos ressuscitarão primeiro, os justos farão parte da primeira ressurreição, aonde que essa primeira ressurreição culminará com a volta de Jesus na sua segunda fase para a inauguração do milênio. E aí depois disso vem só a segunda ressurreição após o milênio, por ocasião do juízo final, que é o tema que nós estamos estudando. Correspondência com Sheol, Hades, Tártaros e Geena. Então o Hades, palavra do Novo Testamento que equivale a Sheol, traduzida por inferno em todos os casos praticamente. Muitas vezes essa palavra tem em vista os mortos incrédulos que aguardam em aflição a ressurreição do trono branco ou o juízo final. Então, muitas vezes essa palavra é traduzida, esse Hades, dessa forma, como sendo um lugar de sofrimento. Mas na verdade é isso que nós já falamos para os irmãos. O termo inferno em nomenclaturas conforme traduções bíblicas. Tártaros. Essa palavra tártaros, eu estou falando de original, viu, irmãos? Você não vai encontrar essa palavra tártaro na Bíblia. Você pode pesquisar aí que você não vai achar. Ela não está nessas versões que você tem. Ela está lá no original. Essa palavra, no original, você vai encontrar somente em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Somente nessa vez você vai encontrar nas Sagradas Escrituras. E ela parece referir-se especificamente à morada dos anjos caídos. É mais ou menos como se fosse um lugar de demônios preso, espírito em prisão, conforme é o caso de Abaddon ou Apolion, um no grego e o outro no hebraico. Então, esses demônios que estão presos,
e que estão preparados para os últimos dias, para serem soltos lá na grande tribulação, né? São demônios que estão nessa prisão. Acredita-se que seja esse nome Tártaros, usada para isso daí. João fala de demônios em prisão em Apocalipse capítulo 9, 11 a 14, que é justamente o que nós acabamos de falar, né? Abaddon ou Apolion, que é a mesma coisa, são nome de demônios, de anjos caídos. Geena, lago de fogo, é aqui, literalmente, conforme nós já falamos, aqui é que o bicho pega, é onde o bicho não morre, é onde o fogo não se apaga. Lago de fogo, Geena, que também é traduzido por inferno. Então, os irmãos, só para nós recapitularmos, você pode encontrar a palavra inferno se tratando de sepultura, você pode encontrar a palavra inferno, lugar onde mortos desencarnados, você pode encontrar a palavra inferno sendo Tártaro, morada de demônios, como também você vai encontrar a palavra inferno sendo usada para lago de fogo, ou Geena, que é a mesma coisa. Então, cada palavra é vista, voltando aqui, palavra usada 12 vezes no Novo Testamento. Mateus 5, 20. Nós estamos falando de original. Se os irmãos for lá no original, os irmãos vão encontrar essa palavra Geena. Mateus 5, 22, 29, 30. Mateus 25, 41. E Lucas 12, 5. Cada palavra é vista em termos geográficos e tem em vista o estado final dos incrédulos. Quando fala, aqui o comentarista está colocando para nós, em termos geográficos, ele está falando que é um lugar. Então, às vezes, se confundem esse castigo eterno do juízo final, como se fosse um estado de espírito. Não se trata de um estado de espírito, se trata de um lugar. Ninguém prepara um estado de espírito para estar, não. Deus preparou um lugar, o lago de fogo, para o diabo e seus anjos. Jesus Cristo foi muito claro: eu vou para o Pai e vou o quê? Preparar-vos lugar. Amém? Ele disse que ele ia preparar lugar. Para onde eu vou, vós ireis também. Lugar é geográfico, isso existe, não é estado de espírito, e sim lugar. E quando está dizendo que nós ressuscitaremos, assim como Cristo ressuscitou, é uma coisa que existe, embora não nesse corpo físico, nessa maneira que nós estamos hoje, mas é uma coisa real, é uma coisa existente. Jesus entrava, ele atravessava a parede e se colocava no meio das pessoas, de uma maneira incrível, surreal, e ali ele pediu para Tomé colocar a mão na sua mão, e Tomé sentiu e viu que realmente aquilo era real. Então, ninguém vai para um lugar para estado de espírito, vai para um lugar geográfico. E o estado final dos incrédulos, sofrimento, coisa terrível. Então, o julgamento é sugerido, e esse é o lugar e estado resultante desse juízo. O juízo final é para isso, é para determinar exatamente essa sentença para esse lugar chamado Geena, ou lago de fogo, ou inferno, conforme está na maioria das nossas versões bíblicas. E Jesus disse, é real: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Aqui é aquela hora terrível, aonde que o indivíduo chega perante Cristo e fala no teu nome, expulsamos o demônio, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E aí que é o perigo que eu sempre digo para as pessoas. Às vezes a gente fala, mas não é possível, a pessoa expulsa demônio, a pessoa tem dons maravilhosos. Como assim?
não quer dizer absolutamente nada. A pessoa tem os dons espirituais, Deus concedeu os dons espirituais para ele fazer a obra de Deus, mas ele está com a sua vida fora do altar. E aí a hora que vai chegar lá diante do trono, diante de Cristo, e vai gritar: mas Deus, como assim? No teu nome expulsamos demônio. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Sim. Apocalipse, capítulo 20, 14, vai dizer que a morte e o inferno serão jogados no lago de fogo. Eu queria saber como que o senhor entende o inferno, quando está se referindo a inferno. Eu falei sobre isso agora há pouco. O que eu entendo sobre isso? Minha maneira de entender. Se houver outro pensamento também eu aceito e respeito. Mas o que eu entendo? Que a morte e o inferno, a morte e a sepultura, são as ferramentas utilizadas para punir o homem pelo pecado. Então, todas essas ferramentas utilizadas para punir o homem pelo pecado, lá no juízo final, na hora de jogar no lago de fogo, tanto a morte quanto o processo de sepultar, aquele negócio todo que tanto fez a gente chorar, que tanto fez os seres humanos chorar, serão sepultados ali no inferno, no lago de fogo. Então é nesse sentido, tudo aquilo que punia o homem, todo aquele instrumento de punição pelo pecado, ali depois do juízo final, será jogado, lançado no lago de fogo. Então, esse é o inferno que eu digo. Então, por isso que eu digo, quando nós traduzimos inferno por sepultura, fica mais fácil entender dessa maneira. Mas se tiver outro pensamento também, eu respeito e a gente entende. Novo céu e nova terra, e a nova Jerusalém. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa, sempre digo isso e não me canso. As Sagradas Escrituras, elas são compostas por 66 livros. Não sei quantos mil capítulos e versículos, coisa maravilhosa. Quando se trata de criação, você vai encontrar ali uns 3, 4 capítulos para falar sobre criação. Diz os teólogos, filósofos, cientistas, que a Terra ela tem em torno de 5 bilhões de anos. O universo tem 15 bilhões de anos. Eles falam isso. Mas quando a Bíblia fala de criação, ela não gasta mais que 3 capítulos para contar toda essa história aí. Ela começa a contar a história rapidamente ali, criou isso, criou aquilo, e já começa falando sobre o homem, que acredito que não passa de 30 mil anos. A existência humana na Terra não passa de 30 mil anos, não tem. Por mais que você tenta, você não vai encontrar um fóssil de homem mais do que isso. A ciência diz que tem, mas quando você vai ver, é teoria, essa coisa toda. E o final, sobre a questão da eternidade, não passa de 2, 3 capítulos também para falar sobre a eternidade. Ou seja, se tem um assunto difícil de falar, é a eternidade. É muito pouco recurso. A Bíblia dispõe de muito pouca coisa para nós falarmos sobre a eternidade. Por que isso? Porque Deus não está tão preocupado assim em falar isso para a gente. Ele só fala que existe, olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, e assim por diante. Mas quando parte para os detalhes, a Jerusalém celeste, essa coisa toda, é muito pouca coisa. Agora, quando Deus quer falar como que Ele quer se relacionar com o homem, como que Ele quer que o homem se relacione com Ele, e como Ele quer que o homem se relacione com o próprio homem,
praticamente é usado nos 66 livros, tudo isso daí. Então a preocupação de Deus com as Sagradas Escrituras não é conforme o mundo foi criado e nem conforme vai ser a eternidade, e sim como é que nós devemos nos relacionar com Ele, Ele conosco e nós com o nosso irmão, porque é lá onde nós vamos viver eternamente. E a nossa preocupação tem que ser exatamente essas três coisas, porque essa foi a preocupação de Deus. Praticamente 66 livros é para falar como Ele se relaciona com o homem se relaciona com Ele, e como o homem deve se relacionar, o homem com o próprio homem, ou seja, entre os seres humanos. Então, essa questão aí de Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, é algo muito difícil de se pesquisar. É muito pouco material, você pode observar. Você procura, a gente que pesquisa, você vai em todas as literaturas, é sempre as mesmas coisinhas que você acha, 2, 3 páginas ali, e não acha mais que isso, e é sempre as mesmas coisas. Difícil de pesquisar essa questão de eternidade. Agora, será estabelecido num período pós-milênio, depois do milênio, então, será inaugurado a eternidade. É a Jerusalém de cima, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 26, é a Jerusalém celestial, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 22. Cidade sem templo e sem sol, porque o templo é Cristo. Deus é o Cordeiro e é o templo, e o resplendor da glória será suficiente para iluminar. Não terá sol, a glória de Deus vai iluminar essa cidade celestial. O fim da dor, o fim da tristeza, o fim do sofrimento, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Nossa eterna bem-aventurança, pecado banido para sempre. Tudo isso está preparado para nós na eternidade. E assim encerra o tema juízo final e os desdobramentos, conforme nós temos analisados e conforme nós temos estudado. Amém, meus irmãos? Que Deus possa continuar nos abençoando. Eu agradeço pela oportunidade que os irmãos nos concederam. Era o pastor Aldair que estaria nos passando esse estudo, né? Mas aí em detrimento da situação da mãe dele, as situações que ele tem atravessado aí não tem sido fácil, então ele passou de volta para o nosso irmão Fábio, e aí a gente pegou aqui. Mas estamos às ordens, tá? Se a gente pôde ajudar, estamos aqui para ajudar. Mas eu confesso para os irmãos que cada vez que a gente faz um estudo desse, eu tenho certeza absoluta que eu aprendi muito mais do que vocês. É uma oportunidade que a gente tem de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Eu retorno para o irmão Fábio. Deus a glória.